Fala pessoal, 100%? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como que funciona o Group Write Back ou autoprovisionamento para grupos do Entra ID. Essa é uma novidade que a Microsoft lançou algumas semanas atrás, em que a gente agora consegue utilizar o Entra Cloud Sync, não o AD Connect, o Cloud Sync, para fazer com que grupos que são criados na nuvem, grupos Cloud Only, sejam sincronizados para o seu Active Directory. É isso aí. Então agora você pode criar grupos de segurança na nuvem, inserir os membros que estão ali, já foram previamente sincronizados no seu ambiente local, fazer toda a parte de gestão, criação, governança do grupo na nuvem e ter eles replicados para dentro do ADDS. Essa é uma movimentação natural da Microsoft, visando aí a ideia do Cloud First. Você ter mais controle sobre seus objetos, sobre a parte de identidade e recursos de uma forma geral, olhando primeiro para a nuvem e não mais para o seu ambiente local. Bacana? Vamos nessa então, vamos começar aqui pela teoria. Eu vou puxar aqui o quadro branco, né, o whiteboard ali com o tablet. A gente vai ver como é que funciona, a arquitetura, o que eu preciso, requisitos. E depois disso, vamos para uma prática para ver funcionando de fato. Pegar um grupo lá, criar ele, não entra, e fazer ele replicar para dentro do seu ambiente local. Vamos lá, pessoal. Então, antes de pular para a prática, vamos dar uma verificada como que isso funciona, como que é essa arquitetura, quais são os objetos que estão envolvidos aí, quais são os componentes e tudo mais. O Group Write Back é um recurso que ele foi disponibilizado para o Cloud Sync. Tá? Então, a primeira informação importante que a gente tem que manter em mente não é o AD Connect que vai fazer esse processo, tá? É o Cloud Sync, é um outro mecanismo de sincronização. A ideia é basicamente a mesma, né? Você levar objetos locais para o Entra ID, mas é um outro motor. E é importante você estar ligado nisso aí, porque o Group Write Back para o Entra Connect, ele vai parar de funcionar, ele não vai ser mais suportado a partir do dia 30 de junho, né, de 24 desse ano. Então, mais do que importante é você entender como que isso aqui funciona por conta disso, né? As próximas versões não vão suportar mais. Então, esse aqui é o cenário que nós temos habitualmente. Nós temos um domínio, esse domínio ele vai ter aqui meus usuários, os meus grupos, e ele é a minha fonte autoritativa em relação à identidade. Então, tudo que eu crio nele e deixo ali no escopo de sincronização do meu AD Connect ou do meu Cloud Sync, ele vai ser sincado para o Entra ID. Então eu vou ter aqui os meus objetos e eles são sincronizados através do AD Connect para o Entra ID. Se eu tenho um grupo, se eu crio um grupo aqui e esse grupo vai GTI, tá? Se eu crio um grupo e ele faz parte do meu escopo de sincronização, esse grupo ele vai ser sincronizado para o Entra ID. Se eu tenho um usuário, pego um usuário aqui e insiro o meu usuário, o usuário admin que seja. O usuário admin ele está dentro do grupo GTI. Automaticamente no Entra ID ele será replicado dessa mesma forma. Ele vai me mostrar aqui GTI e como membro de GTI eu vou ter o meu usuário admin. Tá? Esse aqui é o processo comum, é o que a gente sempre enxerga. Então o ADDS ele como fonte autoritativa de identidade, o Entra ID recebendo esses objetos e, óbvio, entregando ali recursos que são nativos de nuvem. O que muda com a introdução do Group Write Back no Cloud Sync? Vai mudar aqui o fluxo, né? A direção de fluxo. Por padrão, a gente sempre tem objetos e atributos sendo replicados do ADDS para o Entra ID. Entra ID para ADDS, a não ser que você tenha ali o Password Write Back. Então a senha seria o único ponto que estaria sendo replicado do Entra ID para o AD Connect. E o Group Write Back ele faz o processo inverso para grupos, obviamente, como a gente está falando aqui. O que vai rolar? Então imagine que você, ao invés de começar a trabalhar e criar os seus grupos única e exclusivamente no seu AD local, no ADDS, você vai ter a possibilidade de trabalhar com os grupos aqui no Entra ID. Então, você vai criar o grupo aqui na nuvem, vai lá, GTI Cloud, e esse grupo ele vai ser replicado para o seu ADDS, para o seu domínio local. Qual que é a implicação disso? Você vai pegar esse carinha, vai mandar para cá, e ele vai virar
ele vai ser exibido aqui para ti no ADDS. Tá? O que muda, então? Pô, mas eu tenho basicamente o mesmo cenário, né? Eu só inverti aí de onde está partindo o objeto primário, assim por dizer. O que muda é o seguinte, uma vez que você configura o Group Write Back no Entra ID, quem passa a ser a fonte autoritativa de identidade para esse grupo aqui em específico é o Entra ID e não mais o seu ADDS. Então, uma vez configurada a sincronização e você criando esses grupos, passando a gerenciá-los no Entra ID, o Entra ID passa a ser a sua fonte autoritativa, pelo menos para esses grupos, tá? Todos os outros objetos, eles vão continuar aqui no ADDS. Tá? O seu ADDS continua sendo a sua fonte autoritativa para os demais objetos, mas para o grupo em específico, você vai ter que passar a gerenciá-los a partir do Entra ID. O que eu ganho, o que eu perco com isso? Bom, você vai ganhar no que se refere a recursos de nuvem. Então, lá na nuvem você vai conseguir fazer toda a parte de governança, toda a parte de gerenciamento a partir da nuvem. Você não vai precisar mais ter a necessidade e usar só o seu ambiente local. Então, você ganha com isso aí. A nível de gerenciamento, é preciso ter uma comunicação bacana, porque uma vez que eu tenho esses carinhas aqui sincronizados, se eu vier aqui por algum motivo no meu ADDS, no meu AD local, tem aqui o user X, e eu insiro esse usuário X no meu grupo que está sincronizado, né, o grupo que foi escrito do Entra ID para o meu ADDS, esse usuário ele não vai ser replicado para a nuvem. Tá? Ao contrário do que nós tínhamos lá quando o ADDS é aí a autoridade de identidade, eu não vou ter esse processo rodando. Né? Toda a inserção, toda a manutenção de membros desse grupo, ele vai ter que ser feito no Entra ID, para essa galera que estiver sincronizada. Tá? Obrigatoriamente, e aí é um detalhe da solução em si, esses grupos que são criados e replicados da nuvem para dentro de casa, eles precisam ser grupos de segurança. Tá? Eu não consigo replicar grupos 365. Eles precisam ser grupos cloud only. Tá? Eu não posso ter um grupo. E aí, obviamente, eu não posso ter um grupo local que foi replicado com o meu AD Connect. Não faz nem sentido você voltar com ele para dentro de casa. Então, os grupos que eu vou incluir nesse Group Write Back, nesse recurso, eles obrigatoriamente têm que ser Group Only, Cloud Only. E os usuários que eu queira inserir nesse cara aqui, eles precisam também fazer parte do meu ADDS, tá? Então, exemplo, vamos apagar aqui. Imagina que aí você tenha, vamos criar aqui, ó, você tem os usuários, o usuário José, o usuário Maria. Bacana. José e Maria, para serem membros do grupo GTI Cloud que está sendo replicado para o meu ADDS local lá do Entra ID, esses dois objetos aqui, eles precisam fazer parte do meu escopo de autenticação do AD Connect. Por quê? Porque eles precisam estar presentes na nuvem. Então, esses caras aqui, esses dois objetos, eles precisam já estar previamente sincronizados para o meu Entra, para que lá no Entra ID eu consiga identificá-los e fazer a inserção deles aqui no grupo GTI Cloud. Eu preciso fazer, eles têm que aparecer para mim no Entra de alguma forma, porque lembra que o Write Back é de grupo e não de usuário. Então, esse é um outro requisito. Os usuários que forem fazer parte do GTI Cloud, eles precisam ser objetos replicados. Tá? Eles precisam ser não replicados, desculpa, eles precisam ser sincronizados do seu ADDS para o Entra ID. Tá? Usuários Cloud Only não vão ser suportados. Tá? Esse é um outro detalhe. Em relação a licenciamento, o que eu preciso ter de licença para que esse recurso funcione? Eu preciso ter o Entra P1, pelo menos. Tá? Em relação a detalhes técnicos aí, nível de comunicação, caso você, e aí seguindo a boa prática, né, se você estiver instalando esse carinha em um servidor que não seja o seu controlador de domínio, eu preciso que o agente do Cloud Only, do Cloud Sync, ele tenha comunicação, tá, com a porta 389 e com a 3268, que é a 389 é o LDAP, né, padrão do AD, e o 3268 é o Global Catalog. Sem esses caras aí não vai rolar.
beleza? Então, além da gente ter o agente do CloudSync lá rodando, eu preciso ter algum mecanismo fazendo a sincronização desses usuários, tá? Isso pode ser tanto o CloudSync, pode ser um próprio AD Connect. Preciso estar licenciado com o P1 e eu preciso ter a comunicação nas portas ali 389, que é a de LDAP, 389, que é de LDAP, e na 3268, que é a de Global Catalog. São os padrões aí utilizadas pelo ADDS. Beleza? Então, uma vez cumpridos os pré-requisitos, esse processo ele deveria funcionar de uma forma bem transparente e tranquila, ok? Vamos partir para a prática. Eu quero mostrar para vocês aqui como que funciona isso no portal, o que a gente consegue enxergar de um lado e para o outro. Então eu vou trocar minha tela aqui. Ok, então agora que a gente entendeu, vamos pular aqui para o Entra para ver como que funciona isso na prática. Acessando entra.microsoft.com, pula cá para Highway Management e clique em Microsoft Entra Connect e vamos aqui para Cloud Sync. Aqui no Cloud Sync é onde eu vou fazer a instalação do agente. E aí uma diferença que a gente já pode notar, eu já fiz isso previamente, né, leva um tempinho, mas eu já fiz isso previamente, eu preparei. O processo de instalação do Cloud Sync eu vou cobrir em um outro vídeo, mas aqui clicando em New Configuration, eu tinha antes apenas AD para o Microsoft Entra, que era o padrão, né, dentro de casa para a nuvem. Agora eu já tenho do Entra para o AD Sync. E é esse cara aqui que vai me ajudar a fazer o provisionamento dos grupos. Então, o que eu fiz aqui, tá? Bem por cima. New Configuration, Microsoft Entra ID to AD. Cliquei aqui para mostrar o que eu tinha de agente e ele vai me entregar o download do agente on-prem. Vai baixar ele. Cliquei aqui, fiz instalação. E aí, durante o processo de instalação, é bem simples. Você precisa selecionar o provisionamento de usuários, fazer a autenticação com o seu usuário global admin no tenant, entregar ali uma conta de Enterprise Admin para ele conseguir criar a conta de serviço, assim como nós temos lá no AD Connect. E dali para frente ele vai fazer os registros aqui e tudo mais, beleza? Então vamos lá. Voltando aqui Cloud Sync, eu vou clicar em cima do meu domínio, que eu já fiz a configuração. E aí eu já estou estou aqui na tela em que ele vai me permitir fazer o write back. O que a gente pode enxergar aqui de primeira nessa tela? Ele vai me mostrar aqui os status, o que foi provisionado, o que não foi. Essas telas aqui estão sobre ajuste e demora um pouquinho, né, para ele atualizar. Fiz a instalação há pouco tempo, mas ele me mostra que a minha conexão, né, o status de configuração está healthy, então ele está saudável. Aqui ele fala que eu não tenho nenhum agente, mas se eu clicar aqui em See All Agents, eu vou enxergar o agente que está instalado aqui na minha VM. E um detalhe, eu tenho o AD Connect e tenho o Cloud Sync aqui no mesmo servidor, tá? Não que isso seja uma boa prática, mas como eu comentei lá atrás, eu posso utilizar o AD Connect em paralelo para fazer a sincronização dos meus objetos de usuário e o Cloud Sync eu vou utilizar para trazer os grupos da nuvem. Então, entendido essa parte, deixa eu voltar aqui. O que mais que a gente consegue enxergar? Ele vai me entregar aqui algumas opções de threshold para deleção, idades, deleção acidental. É o mesmo threshold que eu tenho lá no The Connect, eu posso colocar uma notificação por e-mail se eu quiser. E a parte que é interessante, tá aqui, Scoping Filter. Aqui é onde eu vou dizer qual grupo que eu quero trazer para dentro de casa. Então, para a gente testar isso aqui junto, vamos lá, vamos criar um grupo aqui. Eu vou criar um novo grupo, vou falar gcloud02 e vou adicionar 2 usuários. Tá? Então, como padrão, eu preciso que é um requisito, eu preciso que ele seja de segurança, gcloud02. Tá? Ele pode ser um grupo atribuído ou dinâmico, tá? Esse aqui é uma teoria aí que a gente já tem de grupos, o atribuído você põe na mão, o dinâmico, com base nos atributos ali, ele vai popular, colocar os membros aqui no grupo, vamos deixar como atribuído por agora, e eu vou adicionar os meus usuários. Novamente, puxando lá para o que a gente conversou na teoria, só posso adicionar aqui usuários que estão sincronizados. Então eu vou usar o Bruce Dickinson e vou utilizar também o José. O que mais que eu tenho de usuário aqui que a gente possa testar? Vamos abrir o meu AD.
Aqui em empresa, TI. Ó, vou me adicionar aqui na Tampinote, beleza. Create. Vamos criar esse grupo. E aí eu vou usar esse cara aqui para fazer essa configuração para a gente testar junto. Uma coisa que eu preciso garantir é que o usuário que eu adicionei ali, ele seja um usuário sincronizado. Então eu tenho aqui, ó, esse foi o carinha que eu adicionei, npnote, na tampinote. Vê que eu tenho dois, né? Um não está sincronizado, é Cloud Only, não funciona para mim. Deixa eu só confirmar que esse cara faz parte. Beleza, então gcloud02. Ótimo, vamos voltar aqui então. Para selecionar, eu poderia colocar todos os grupos de segurança, não te indico fazer isso. Eu estou marcando aqui apenas os grupos que eu selecionar. Então, clicando em editar objetos, ele vai me mostrar os grupos que estão disponíveis. Vejam que esses carinhas aqui que estão, eles não me dão opção, né? Eles estão mais apagados. Esses caras são grupos que estão vindo do meu diretório. Ele até fala, Directory Synced Objects are not allowed. Então, são os carinhas que eles foram criados quando a gente fez a configuração do AD Connect. G-Cloud Group eu já criei, então não faz sentido marcar ele novamente. Eu quero utilizar aqui o Cloud 2. Ele está reclamando, deixa eu tentar. Aí, beleza. Pequeno glitch ali na tela. E aqui no container destino, Target Container, eu vou clicar em editar atributo e vou dizer aonde que eles vão cair. Tá? Então, para esses grupos que estão sendo sincronizados, provisionados na nuvem, eu criei uma OU específica, é essa OU aqui, grupos cloud. O gcloud ele já foi criado, como eu já falei, e aí você precisa passar o distinguished name para eles. Como que eu sei disso? Como eu sei qual que é o distinguished name padrão que vai utilizar? Você pode ou gravar como funciona, ou você pode vir aqui no seu AD, caso você não esteja habilitado, vem aqui em Views, Advanced Features, e aí você dá um botão direito na OU que você criou, vem aqui no editor de atributo, ele vai estar aqui, ó, bem tranquilo. Então é só copiar e colar, joga cá, e o Mapping Type, tá, eu estou utilizando constante, que é o caminho completo ali. Então ele vai procurar por esse endereço no meu AD. Eu poderia utilizar direto, que seria como se fosse um mapeamento via atributo, e eu também posso usar por expressão, né? Então eu posso dizer aqui que se o grupo tiver sales, ele vai cair em tal lugar, se ele tiver outro, ele cai em outro, por aí vai. Tá? É um pouquinho mais avançado, eu pretendo criar algum conteúdo sobre isso, mas para esse momento agora, vamos de constante. Já tenho aqui qual que é o grupo, o meu destino, onde que eles vão cair. Mantenho. Aqui ele vai me dar um resumo, né, do que eu estou sincronizando. E é isso. Vamos clicar em Save. Legal. Em teoria, já está configurado. E aí, se eu quiser ver isso sendo populado, eu preciso esperar aí o período de sincronização, que é de 20 minutos por padrão. Caso eu não queira e eu não quero fazer isso agora, eu posso vir aqui em Provision on Demand, e aí eu vou selecionar o grupo que eu quero provisionar, o gcloud02. Se ele me dá a opção, eu quero selecionar todos os users, ou seja, verificar quais usuários serão provisionados junto com esse grupo no meu AD como membros, na verdade, ou view members only, que é o nosso caso, não tem necessidade alguma de marcar todos os usuários. Vou clicar em Provision, e aí o que eu estou fazendo aqui é forçar uma replicação, né? Estou forçando a sincronização da nuvem, desse grupo nuvem, para o meu ADDS. E está aqui, tá? Já criou o grupo. Vejam que ele coloca, ele cria o grupo e ele adiciona esse código, entre aspas. Esse código aqui são os 12 caracteres do Object ID. Tá? Isso aqui faz parte de uma regra, nós já vamos verificar ali onde que ela está, mas é padrão. Tá? Ele vai adicionar aí, ele faz um append aqui, ó. Um append adicionar ali no final, né, do nome do grupo, underline Object ID. Tá? E esse código aqui são os 12 últimos ou primeiros esses 12 aqui, então você vê o grupo, underline e o Object ID, tá? São faz parte aí, são os iniciais ou finais ali do Object ID. Beleza, então funcionando, ele me disse que concluiu aqui com sucesso.
Algo que eu notei durante os meus testes é que os usuários eles demoram um tempinho para aparecer, tá? Então aqui, tá vendo? Ele não está sendo exibido. Aqui no Group Cloud, ele já mostrou, ele já trouxe os usuários que eu adicionei lá na nuvem. Então a gente tem que aguardar para que os membros sejam populados no gCloud 02. Enquanto ele está trabalhando, vamos verificar aqui as outras opções. Bom, aqui no atributo, no mapeamento de atributo, é onde eu comentei com vocês, esse aqui é o padrão que ele vai utilizar para fazer a criação do grupo. Então vê que ele faz um append, né? Ele pega ali o nome do display name e depois considera o Object ID, os últimos 12 dígitos do Object ID. A descrição ele vai colocar como nós definimos, display name mantém o mesmo, e o distinguished name é o destino onde ele vai cair. Tá? Eu posso adicionar atributos, eu posso mexer nisso aqui da forma que eu bem entender, só tem que saber o que está fazendo para não bagunçar. E caso bagunce, é só clicar aqui no Restore Default Mappings, ele vai manter o que já estava aqui por padrão. Aqui em Provisioning Logs, ele já vai me mostrar o que aconteceu. Tá? Então aqui ele fala, ó, criou o Cloud Group, adicionou esses dois caras aqui, depois rolou mais um update nesse gCloud Group que eu estava trabalhando anteriormente. Aqui ele fala que ele dá um skip, porque no primeiro momento de provisionamento do grupo, ele já faz um mapeamento, né, desses usuários para esse grupo do AD. Depois eu forcei novamente para entender como é que funcionava, e aqui ele tá me dizendo que ele deu um skip, porque esse grupo, esse membro, esse usuário aqui, né, o José Santo e o Bruce Dixon, eles já faziam parte desse grupo. Então ele não faz uma sobreposição, ele só vai pular. E reparem que aqui agora ele já está me mostrando que ele criou o G02, mas não tem a princípio nenhuma informação ainda sobre os usuários. Então tem que aguardar, tem muito o que fazer, aguardar ele provisionar. Logs de auditoria, tá? Como nós temos lá no Deconnect, usuário e tudo mais, ele vai mostrar o que aconteceu, quem fez o que, quando fez. Ó, fez aqui sincronização, importação, papapá. Um resumo dos meus agentes, quais são os agentes que estão instalados, qual que é o meu, aonde que ele está aí o meu endpoint, se ele está ativo ou não. E é basicamente isso. Existem algumas configurações que a gente consegue brincar. Aqui está nesse processo de autoprovisionamento de grupo ou group write back. Vamos explorar mais elas aí nos próximos vídeos. E há um ponto que é importante quando vocês forem fazer essa configuração. Esse botão aqui, o Disable Configuration, ele está como Disable aqui agora, porque a gente já fez a configuração anterior. Já trouxe aqui pronta para vocês. Mas no momento em que você faz a instalação do CloudSync e clica no seu domínio, nessa tela aqui, ó, CloudSync, fez a instalação e tudo mais, o seu domínio vai popar aqui para você. Se você clicar nesse carinha, esse botão aqui, ele vai estar como Enabled Configuration. Você precisa clicar no Enable Configuration, ele vai te mostrar aqui do lado direito, um menu lateral na direita. Você confirma aqui a ação que você quer fazer, e aí sim, o seu processo de sincronização ele vai começar a funcionar. Ficamos por aqui. Como eu comentei, próximos vídeos a gente pode explorar mais detalhes sobre essa nova funcionalidade. E lembra que a partir do dia 30 de junho, o AD Connect V2 ele não vai suportar mais o Group Write Back. Então a gente vai ser meio que forçado aí a utilizar o CloudSync. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Caso conheçam alguém que goste do assunto, já compartilhe aí esse vídeo. Se não for inscrito, se inscreva, por favor. Ative as notificações para ficar por dentro de tudo. E até a próxima. Um grande abraço. Valeu!